Olá, gente. Bom, a religião de Paulo, ele era fariseu, né? Sua missão aos gentios, de acordo com esses testemunhos, aí está os textos de referência. Paulo foi escolhido como apóstolo aos gentios, já falamos sobre isso. Ponto 3, a pregação de Pedro. A conversão de Paulo e sua chamada aos gentios muito contribuiu nesse período de transição, quando o evangelho deixa de ser exclusividade dos judeus. Vira a página. A conversão de Cornélio. Um caso importante desse período foi a salvação de um centurião romano chamado Cornélio, que tinha um comando de um destacamento militar em Cesareia. A direção divina conduzindo Pedro à casa de Cornélio é importante na história de Atos por duas razões. Uma, indicava que a salvação não se limitava apenas aos judeus. 2, os gentios tinham direito de ouvir a mensagem de Cristo. A conversão de Cornélio abriu definitivamente as portas para levar os gentios para dentro da igreja. Pedro, inicialmente, resistiu à ordem de Deus em participar desse programa de transição missionária, mas felizmente Pedro obedeceu à voz do Senhor, que não faz acepção de pessoas. A conversão de Cornélio e de sua família foi tão convincente que Pedro levou-os ao batismo e aceitou-os na comunhão da igreja. Bom, essa história da conversão de Cornélio acontece em Atos 10. E, gente, a conversão de Cornélio é um divisor de águas, não só do livro de Atos, como também do ministério do apóstolo Paulo. Lembra que eu falei? Paulo, ele se converte e vai para Jerusalém para conhecer os 12 apóstolos. Só que lá em Jerusalém ele é rejeitado como apóstolo e como verdadeiro cristão. Então ele vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos lá. 3 anos lá. Nesse inteirinho, o evangelho precisa se desassociar do judaísmo. Nesse inteirinho, nesse intervalo entre a saída de Paulo para o deserto, nesse período de 3 anos, Pedro, que a princípio, junto com os outros 11, de certa forma rejeita a vinda ao evangelho pelo apóstolo Paulo, Pedro, que é um dos principais líderes da igreja primitiva, tem uma visão. Ele recebe uma visão de Cristo, e nessa visão ele vê do céu um lençol descendo, e embaixo desse lençol vários animais considerados imundos, não só na culinária judaica, como na religião judaica, que eram proibidos de tocarem por um judeu. Ele vê esses animais debaixo desse lençol descendo, e quando esse lençol está diante de Pedro, na visão, Pedro ouve a voz de Deus. Está lá em Atos 10, e a voz de Deus dizia para Pedro: Pedro, o que você vê, pega e come. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Pedro, aceite como alimento esses animais que dentro da culinária judaica, dentro da fé judaica, são considerados imundos, e devido a isso vocês não podem tocar. Pega esses animais e come. Pedro, dentro da visão, como é um judeu ortodoxo, fiel às leis, fiel à Torá, fiel às regras do judaísmo, ele vai rejeitar. Não, Senhor, eu não toco nesses animais, não é lícito tocarmos nesses animais. Aí a voz de Deus ecoa na mente do apóstolo Pedro, dizendo: Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Essa visão que Pedro está recebendo de Deus é uma visão missionária, porque naquele momento o Espírito de Deus escolheu o principal líder da igreja primitiva para colocar dentro da mente dele que o evangelho não era só para os judeus,
era também para os gentios, que para os judeus era considerado imundos. Quando ele acorda do sonho, ele recebe a visita de um homem chamado Cornélio. Ele é centurião. O termo centurião quer dizer que Cornélio era um chefe militar que cuidava de uma frota de 100 homens, por isso centurião. Ele chega e pede para Pedro ir até a sua casa. E Cornélio é gentil, que dentro da visão que Pedro teve, não deveria se aproximar dele. Só que na visão, Pedro entendeu que aquele Cornélio seria a porta de entrada para o evangelho da graça aos gentios e automaticamente aceitar o ministério de Paulo. E aí Pedro entra na casa de Cornélio, o Cornélio se converte, a família de Cornélio se converte, Pedro batiza Cornélio e a família, e lá na frente você vai ver que quando Paulo volta do período de 3 anos da Arábia, quando ele volta, ele já é aceito pelos demais apóstolos, por causa de uma visão que Cristo deu ao apóstolo Pedro, e nessa visão Cristo explicou para Pedro que o evangelho era para os gentios. Ok? Bom, ponto 4, o início das controvérsias. O que isso significa? A salvação vem pela lei ou a salvação vem pela graça? Na visão que Pedro recebeu, a salvação é pela fé e não pelas práticas da lei. Isso Pedro recebeu. Só que nem todos aceitam. Começam as controvérsias. A salvação é pela fé ou a salvação é somada à fé mais as regras e os rituais do judaísmo? E aí há necessidade do concílio de Jerusalém, que vai acontecer em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, o apóstolo Tiago, o irmão ou meio-irmão de Jesus Cristo, ele é o presidente da reunião, e ali aqueles que são contra a aceitação dos gentios expõem as suas ideias, e aqueles que são a favor dos gentios, sem guardar os rituais da lei, expõem as suas ideias. Chega-se a uma conclusão de que a salvação é pela graça. É pela graça. Essas controvérsias vocês vão encontrar em Atos capítulo 15. Bom, a igreja dos gentios, a igreja de Antioquia. Eu já havia falado sobre a igreja de Antioquia na aula passada, lembra? A igreja na cidade de Antioquia, aliás, biblicamente falando, temos 2 Antioquias, vocês lembram? Quais eram? A Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria. Síria é o país cuja capital é Damasco, para onde Paulo havia sido enviado para perseguir os cristãos. E é aqui que nasce a primeira igreja aos gentios. Já havíamos falado sobre ela. Bom, lá embaixo, na página 14, nós temos o concílio de Jerusalém, que eu acabei de falar e explicar. Depois vocês deem uma estudada em casa, mas eu gostaria de falar de Paulo e Barnabé, no tópico 2.1, na página 14. Olha só, Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia ao concílio de Jerusalém. Vocês devem lembrar que eu havia dito que Barnabé foi enviado para cuidar da igreja de Antioquia, lá na Síria, e ele levou Paulo com ele. Após a primeira viagem missionária, há uma briga de ideias. A salvação é pela lei ou a salvação é pela graça? Devemos guardar os rituais ou devemos abrir mão dos rituais e apenas ter a fé? Nesse inteirinho, quando Barnabé e Saulo, veja aí Atos 13, vamos lá, Atos 13.
Atos 13, o verso 1 e o verso 2. Quem pode ler? Veja aí, eles estão congregando, cultuando, servindo a Deus na igreja de Antioquia, quando então o Espírito Santo, muito provavelmente na boca de um desses profetas, vocês acabaram de ler aí, um dom de profecia, o Espírito Santo usou a boca de um deles para falar, para separar a Paulo e Barnabé para uma obra missionária. É aí que começa a primeira viagem missionária. Eles fazem a primeira viagem missionária. João Marcos desiste da viagem. Quando eles retornam, eles vão para o concílio em Jerusalém, na primeira reunião ministerial, aonde é batido o martelo, decidindo que a salvação é pela fé e não na guarda dos rituais. Olha só, isso foi necessário dada a importância da questão. Paulo e Barnabé apresentam um relatório completo do seu vitorioso trabalho entre gentios, ou seja, o relatório da primeira viagem missionária. No concílio, a oposição vinha sempre de um grupo de fariseus, ou seja, Paulo traz um relatório da conversão dos gentios perante o concílio, só que lá no concílio tem um grupo de fariseus que bate o pé e diz: não, a salvação ainda é guardada nas leis de Moisés. E quem dá o veredito final é o apóstolo Tiago, que está presidindo o concílio. Vira a página 15. Veja o que ficou decidido nesse concílio. Era a escolha de Deus que os gentios pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Você vai ler isso em Atos 15, 7. Gente, a gente precisa entender que as outras pessoas precisam ter oportunidades também. A gente tem que dar oportunidade para as outras pessoas. Se você fazer um paralelo, nós às vezes criamos um mundo gospel e queremos ser o protagonista. Vocês já pararam para analisar que nós temos dificuldade de abrir mão do protagonismo que nós somos, que nós supostamente temos? Como assim abrir mão do protagonismo? Gente, as outras pessoas também precisam ser usadas por Deus. O problema é que a gente tem uma dificuldade, de abrir mão desse protagonismo. E o concílio de Jerusalém veio para decidir que a salvação também é para os gentios, ou seja, os gentios também merecem oportunidade. Gente, se a gente não der oportunidade para os nossos irmãos, eu falo oportunidades, não estou falando apenas ministeriais, mas oportunidade da pessoa desabafar, oportunidade para as pessoas expor as suas ideias, oportunidade para as outras pessoas darem as suas opiniões, a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai crescer. A gente tem que abrir mão do protagonismo. Por quê? Lembre-se, você também é fruto de alguém que te deu uma outra oportunidade. Alguém deu uma oportunidade para você exercer alguma coisa. Alguém algum dia lá atrás abriu mão do protagonismo e colocou você no grupo também. Então, essa é a ideia do concílio de Jerusalém. O que ficou decidido? Que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios sem qualquer discriminação. Quando Cornélio foi batizado, o Espírito Santo tomou a vida de Cornélio. Paulo, lá em Atos 19, vai colocar a mão sobre os efésios, lá na Grécia, Europa, vai colocar a mão sobre os europeus, lá em Atos 19, e os efésios vão pular no Espírito e falar em línguas. Ou seja, o Espírito Santo
ele é derramado de forma que não haja exceção de pessoas. Foi aqui que eu li Joel 2,28, derramarei o meu Espírito sobre vós. Até nós explicamos que o Espírito Santo ele é democrático até na hora de agir, porque ele vai ser derramado sobre velhos e jovens, ou seja, sem discriminação de idade, sobre ricos e pobres, classe social, sobre que mais? Servos e senhores, sem discriminação social. Ou seja, o Espírito Santo é para todos. Todos podem ser usados pelo Espírito Santo. Não é só a igreja de Jerusalém. Vocês entenderam? Não é só o meu mundo, o meu grupo. Todos podem ser usados por Deus. O grande mal do evangelho de hoje é que os homens, aliás, os grandes homens, tá? Alegam que só, nas entrelinhas, tá? Só a igreja deles que é abençoada e abastardas. Tem uma igreja aí famosa que o slogan é duas mãos humanas segurando um globo terrestre, e embaixo, as mãos de Deus estão neste lugar. Mas as mãos de Deus não pode estar na Assembleia? Sim. Na semente da fé? Sim. Você entendeu? A gente tem que abrir mão desse protagonismo. Tem uma igreja aqui na Celso Garcia que auto se denomina a igreja de São Paulo. Gente, eu tenho igreja de São Paulo, né? Só faltou falar o nome da igreja aqui. Por questão de ética, que está sendo gravado, né? Não cita, né? Vocês estão entendendo de quem eu estou falando, né? Igreja de São Paulo. A igreja Semente da Fé não é de São Paulo também? A missionária não é de São Paulo? A gente tem que parar com isso, gente, porque dá a entender nas entrelinhas que só lá funciona, só lá é grande, só lá Deus usa, só lá Deus trabalha. Não é assim. A gente tem que abrir mão do protagonismo. Claro que eu estou fazendo um paralelo com o assunto, com o evangelho que está sendo pregado aqui hoje, né? A gente tem que parar de correr atrás dos títulos que os homens carregam, dos slogans que as igrejas carregam. A gente tem que passar atrás das essências dos grandes homens de Deus. Os grandes homens de Deus estão sendo rejeitados pelos títulos que alguns outros carregam. Por isso que tem tanto escândalo. Deixa eu abrir um espaço aqui para um debate. Recentemente, uma ex-Miss Bumbum passou por um processo aí de quase morte, e no seu livro ela relatou a experiência que ela teve com Deus. Eu não duvido, se você pegar o livro para ler o testemunho dela, eu não duvido que ela teve um encontro com Deus. O grande problema é que eu tenho certeza que dentro da igreja que ela estava, que poderia ser qualquer outra, dentro da igreja ela se decepcionou com os homens. E aí ela passou a entender que a princípio a palavra de Deus a transformou, que a palavra de Deus era o suficiente. Mas quando você pega o relato dessa nova pessoa, ela nas entrelinhas passa a entender que agora é a minha palavra que tem que se enquadrar em Deus, não em Deus, que na sua palavra eu tenho que me enquadrar na palavra de Deus. Porque ela declara que agora, no atual concurso onde ela está, ela conheceu a vida, que nos últimos 6 anos ela vivia esquecida, murcha. Ou seja, tudo aquilo que ela viveu não valeu a pena. Veja como que eu vou usar o diabo, tá? Como o diabo trabalha. O diabo trabalha na vida das pessoas. Veja como o diabo trabalha. Claro que eu não estou isentando o poder transformador de Deus, tá? Mas me entendam, você que está me assistindo e vocês que estão aqui para esse debate. Olha como que tudo funciona. Tente olhar pelo lado espiritual da coisa. Uma moça com histórico de vida daquela,
Gente, você pega o histórico, o relato dessa moça, o que ela já fez para ganhar fama. Veja bem, pegou uma moça, veio para o Evangelho, dobrou o número de seguidores por causa do testemunho, porque o testemunho dela era forte, porque uma pessoa que fazia o que ela fez, agora aceitar a Cristo, pregar na cadeia, você entendeu? Pregar em cadeias, então ela dobrou o número de seguidores, agora ela sai da igreja e se torna uma influenciadora daquelas pessoas que seguiam, causando escândalo ao Evangelho, fazendo com que pessoas se afastem da igreja. Olha o número de pessoas que estão sendo influenciadas pelo comportamento dela a saírem da igreja, a abandonarem Jesus, porque olhou para o homem, se decepcionou com a igreja. Só que Deus não a decepcionou, Deus não decepciona ninguém. E agora você pega todas as redes sociais, ela apagou tudo que era de Deus, as pregações. Você vai no canal do YouTube, não tem nenhuma mensagem dela contando o seu testemunho. Ela apagou tudo, dizendo que nos últimos 6 anos ela ficou murcha, esquecida e não tinha vida, que agora o concurso de Miss Bubu devolveu a vida para ela, e que ela também usou todo o dinheiro dela dentro daquele lugar. Aí que está, ela quase 2 milhões, que ela está tentando reaver na justiça. Influencia ou não influencia? Veja que com isso o Evangelho foi prejudicado, a obra de Deus foi prejudicada, porque ela agora é uma influenciadora, ela influencia, gente. Porque na verdade ela não estava servindo a Jesus Cristo. Olha, pelo relato, eu até creio, eu vi Cláudia, eu até creio que ela se converteu de verdade. O problema é que ela olhou para o homem. Você entendeu? E no relato, no testemunho dela, ela declarou que na visão que ela teve, Deus estava dando a última oportunidade para ela. E agora ela volta ao que ela fazia. E aí a Bíblia declara, né? Que volta 7 demônios piores. Ela olhou para o homem. Ela olhou para o homem. Ela relata que foi discriminada. Eu não duvido que ela foi discriminada pelas outras irmãs evangélicas, porque pelo que ela fazia agora, convertida, ela causou ciúme nas irmãs evangélicas. Teve problema com a filha do líder da igreja onde ela estava. Eu creio que ela foi perseguida por causa da sua antiga fama. Eu creio também que por ela olhar para o homem, ela acabou se desiludindo. Só que ela não pode abandonar Deus. Como o senhor agora acabou de falar da Bíblia, Paulo também foi testado. Sim. E de repente a conversão dela não estava. Eu estou entrando nesse debate para vocês entenderem que, veja, uma pessoa do mundo com o histórico que ela teve, vem para o Evangelho e é uma bomba, e aí ela rebanha milhares de seguidores, e agora ela sai do Evangelho, os mesmos seguidores, e agora ela traz a ideia de que ela pode viver do jeito que ela está, que a sua fé com Deus não será prejudicada. Quantas e quantas passarão a agir como ela? Mas aí que está, né? O status, mesmo dentro do Evangelho, tinha status. Quando aquilo mudou, automaticamente tinha como outras pessoas a mais. Se você ver pelo lado espiritual, ela causou muito mais estrago para o Evangelho do que para o reino das trevas. Exatamente. Muitos vão entrar nessa ideia dela. Exatamente. Moral da história. Eu estava assistindo um vídeo de alguém comentando sobre o assunto, e ele chegou à seguinte conclusão, que eu concordo com ele. Moral da história: a gente tem que parar, que eu digo nós evangélicos, a gente tem que parar. Não é porque uma celebridade se converteu, a gente colocar púlpito para essas pessoas, entregar o altar para essas pessoas. Quantas vezes eu vi na igreja de São Paulo homens ímpios, homens que fazem pactos com entidades malignas, subindo naquele altar.
E quantos que são de lá, obreiros consagrados, não podem nem pisar, tocar naquele altar? A gente tem que parar de dar destaque para essas pessoas só porque teve um histórico lá no mundo, e entregar e admirar essas pessoas, sendo que os nossos irmãos que estão com a gente às vezes não tem uma chance de exercer o ministério. Eu tive essa experiência novo. Veio aqui na igreja do relógio, aqui do Piranga, o Alfredo Levidal. Sim. Na época dele ainda. Estava em campanha política com o Jânio Barros. E ele foi visitar a igreja. Só que ele pediu para subir lá. O Alfredo Levidal pediu para ele subir. Ele subiu, chegou lá em cima e ficou mudo. Ele travou lá em cima. Depois pensou e falou assim: nunca aconteceu comigo, mas parece que eu travei ali em cima. Deus deve ter travado ali em cima mesmo. O púlpito não é para essas coisas, né, gente? Eu discordo totalmente. Sou a favor, né? Sou a favor de evangélicos estarem na bancada do governo, seja estadual ou nacional. Foi por causa dos evangélicos, da força do político evangélico, que o atual governador flexibilizou e assinou documento que a igreja é atividade essencial e a gente pode abrir as portas. O ano passado, vocês lembram que a gente teve que fazer aula online? Sim. Porque foi proibido. Hoje a gente está liberado. Por quê? Por causa da força dos evangélicos. Eu sou totalmente contra usar o púlpito, local sagrado, para ministração da palavra para esses fins. Eu sou totalmente contra. Vamos lá para a parte final? Bom, C. O que ficou decidido no concílio? Que a lei cerimonial foi um jugo que os próprios judeus não puderam suportar. D. Que a salvação se alcançava pela graça, quer se tratasse de judeus, quer se tratasse dos gentios. Aí Paulo e Barnabé dão o seu depoimento, descrevem as experiências na primeira viagem, nas conversões, né? Quem lembra daquela adivinha lá de Atos 16, que tinha um espírito de adivinhação? Quem lembra do carcereiro que se converteu? Paulo vai expor, né, esses eventos, né, as conversões, e aí o apóstolo Tiago, né, que está aqui na apostila, vai dar o decreto, né? Ele vai dar o seu depoimento final, dizendo que a salvação é pela fé, ok? Bom, a partir de semana que vem nós damos continuidade, ok? Alguma dúvida? Pois não. Em relação aos fariseus, eu tinha uma visão completamente diferente, porque eu sempre baseava em Lucas 18, quando os fariseus estavam comunicando alguém orar, e aí, agora, tem que mudar essa visão? Não, mantenha a sua visão. Para você que está em casa, nossa irmã Cláudia colocou que ela sempre teve uma visão de um fariseu ser hipócrita por causa da oração do fariseu e publicano de Lucas 18. Na verdade, era uma minoria que agia dessa forma. Qual era a forma? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, esse tipo de fariseu, Jesus condena severamente. Por exemplo, você vai ver Jairo, fariseu, mas que tem um encontro com Cristo. Você vai ver outros que tiveram um encontro com Cristo, que não foram censurados por ele, mas essa minoria hipócrita contaminou. Ou seja, aquela tal coisa, por causa de um, todos levam a fama. Amém?